Muito bom dia, Lucas Gonçalves, bom dia, ouvintes do Expresso Sonoro, começando um quadro novo aqui dentro do programa, trazendo assuntos que estão em evidência no Expresso do Dia, e hoje o assunto é a demolição de 2 prédios históricos do município, né? Lá de 1906, 1911, a loja Glitz e o Hotel Glitz, que ficavam ali na esquina da 19 de outubro com a Rua do Comércio. E para falar sobre esta demolição que aconteceu no domingo, dia 15, eu vou conversar com o professor de História, Jaime Calai, que tem todo um trabalho também junto ao museu, dos edifícios, enfim, que compõem essa paisagem arquitetônica do município. Professor, uma perda para o município no que se refere à história e memória, né? Com a demolição desse prédio ali, que contava muito da história do município. Bom dia, bem-vindo aqui ao Expresso Sonoro. Bom dia aos ouvintes do Expresso Sonoro, é sempre uma satisfação poder estar falando com os ouvintes, embora o motivo não seja nem um pouco prazeroso. Podemos dizer que estamos de luto, porque o Gi perde parte de sua memória, perde parte dos seus mais de 100 anos de história e de memória, por conta de uma ideia de que o progresso se faz com a destruição do passado. Então, há aí um equívoco que é lamentável, e nós temos que pensar se de fato é preciso acabar com o mundo para começar a fazer outro. E aí temos que discutir qual é a lógica dessa destruição. Pois é, professor, eu queria que o senhor retomasse um pouquinho, claro que é difícil porque funcionou por muito tempo e tem muita história ali, mas que contasse um pouquinho da história dessa edificação, né? Tanto do hotel, ou especialmente do hotel, quanto do comercial Glitz, né? Sim, nós temos aquela esquina ali, excetuando onde é a churrascaria Zanon, né? Mas as outras 3 esquinas era Glitz. Tu tinha uma loja, tu tinha um hotel, você tinha uma residência em frente à parte que foi destruída, e tu tinha na parte de baixo da 19 de outubro, na esquina Correio do Comércio, a parte, digamos, industrial do Glitz. A empresa Glitz foi uma empresa extremamente forte em Juí. Ela rivalizava com outras tantas que existiam em Juí, na região, como uma empresa que comercializava a produção agrícola, financiava parte da produção agrícola para os colonos, comprava, vendia, e tu praticamente encontrava ali tudo o que tu precisava. Com relação ao hotel propriamente, ele é mais antigo, ele não... Ao meu tempo de memória física e pessoal, não conhecia o hotel, né? Significa de 1954 para cá, o hotel já não existia como tal. Mas na loja eu já comprei, né? Acho que o primeiro liquidificador que eu comprei para dar para minha mãe, lá em 1900 de agosto, foi comprado em suaves prestações no Glitz, né? Me recordo do pessoal trazendo a produção, trigo e tal, para o Glitz, para vender ali. E me lembro que na Rádio Sulina, hoje é repórter, todo fim de semana, todo dia, saía um comercial, um anúncio do Glitz que estava comprando milho, trigo, sei lá o que fosse, e dava o preço, mas um preço em código, né? Milho está sendo comprado a América, Chile, não sei o quê. E os compradores do Glitz pela região tinham o código. Então eles sabiam qual era o preço que o Glitz comprava, né? A cotação da bolsa era em código e o Glitz comprava, e a região inteira estava coberta por compradores, lá em Três Passos, em Portela, ou em Santo Ângelo, ou em Catuípe, né? E sabiam qual era o preço do dia no Glitz. Então, isso eu me recordo, eu sempre quis ter acesso um dia a esse código, mas não encontrei. Embora tenha alguma documentação do Glitz no Museu Antropológico, essa parte, Então, nunca soube exatamente qual era o preço dos produtos ofertados ou comprados, etc. Mas vamos lá. Então, tu tem ali
uma empresa que foi extremamente forte e importante em Juí. Eu dizia para ti, fora do ar, o local que hoje é a estação ferroviária, que é implantada, instalada, inaugurada em 1912, foi construída em terrenos que pertenceram ao Glitz. Eu não sei se o Glitz vendeu, se o Glitz doou, não interessa. Mas não por acaso tu tem a estação ferroviária, onde chegavam as pessoas em Juí, de trem. 50 metros abaixo tinha um hotel. O que mais conveniente para um viandante poder logo encontrar um lugar para repousar. Quer dizer, ali tu tem uma percepção de qual é o tino comercial do pessoal, do Glitz, da empresa, dos seus proprietários, seja o Emil, seja depois o Alfredo, Dona Berta. Então tu tem ali uma empresa que foi extremamente importante até a década de 60. E ela entra em declínio quando muda o sistema agrícola na região, modernização, e as empresas não conseguiram se readaptar aos novos tempos. E é dessa época que vai a falência, entra em dificuldade o Glitz e o Nierich Miller, e daí a pouco mais o Bernardo Gressler, que são grandes e tradicionais empresas antigas em Juí. Então, essa é uma dimensão. Nós temos muito da memória que se perde do ponto de vista físico, porque se perde a referência, né? Mas isso tudo me leva a pensar na importância, na dimensão dessa perda, né? A gente está acostumado a ouvir falar em suicídio, em homicídio, e agora surge um conceito novo que chama memoricídio, que é a morte da memória. Como é que nós destruímos a memória? Quando tu perde as referências da memória do passado, tu perde o passado, tu perde a tua identidade. Se alguém tem dúvida quanto a isso, imagina-se na frente de alguém que tenha Alzheimer e que não tem mais a memória, não lembra das coisas do passado, no presente, daqui a pouco não lembra dos filhos que estão na sua frente, porque apagou a memória, e a hora que apaga a memória, tu não é mais ninguém, tu não é mais nada. E Juí está sistematicamente, e não é só Juí, infelizmente, num esforço de destruir a sua memória, destruir as suas lembranças. Daí você vai perguntar para algumas tantas pessoas aqui em Juí, mais novas que eu, e mais novas que tu, eventualmente também, o que foi Nierich Miller? O cara não tem nem ideia. O que foi Bernardo Gressler? Uma loja de departamentos quando isso não existia como tal. No Bernardo Gressler, você comprava de ferro a parafuso, a prego, a tecidos, a compota, a pão. O que tu quisesse, tinha. Seja no lado de baixo, seja no lado de cima da rua da José Bonifácio, mas podia descer também a Ernesto Alves em direção ao mercado do Cuxac agora, que ali tu tinha ainda recebimento de alfafa, moinho não sei de quê. Porra, aquilo tinha tudo ali. Isso era década de 50, de 60, muito antes de que existia o conceito de lojas de departamentos. Aquilo era um grande shopping, né? E algo que nasceu em Juí, né, professor? Bem, e aí eu entro num assunto que a lei complementar que trata, né, do patrimônio histórico, cultural e paisagístico de Juí, ela não dá conta da preservação, justamente para a gente não perder essa identidade, especialmente num município que trata a cultura ou tem na cultura um dos seus expoentes, né? A nossa história única aqui, né? Da imigração, enfim, como da nossa Constituição, não teria alguma coisa a fazer nessa lei, ou a lei está certa ou só não está sendo cumprida, professor? Eu acho que é um problema de memória. A lei existe e eu me arrisco a dizer que as pessoas não sabem que ela existe. E daí não é que não cumpriram, claro, não cumpriram a lei, porque a lei diz que é preciso ouvir a Secretaria de Cultura, a Fundação Cultural, não sei o que, o museu, para tomar uma decisão sobre destruir ou reformular pontos que são de interesse histórico e de memória de Juí. A lei existe, ela, a meu juízo, não foi observada,
pelo menos eu não vi nenhuma discussão a respeito da conveniência ou inconveniência disso, de destruir, né? Isso me remete à década de 90, quando se começou a discussão sobre patrimônio histórico e preservação aqui em Juiz. Enquanto se discutia na Câmara o formato da lei a respeito, o pessoal foi rapidamente nos edifícios, e inclusive no Hotel Glitz ali, tirar fora toda uma série de detalhes arquitetônicos que davam àquele prédio um caráter muito específico. Então arrancaram fora tudo aquilo para descaracterizar. Na calada da noite, digamos assim, uma casa de enxamel, que supostamente é típico da colonização ou da cultura alemã, austríaca, que existia lá em cima na Coronel Dico, na esquina com o antigo cemitério, né? Uma casa de enxamel foi derrubada de uma hora para outra em meio à discussão sobre a preservação. Então, Ijuí tem uma tradição já longa e infeliz de destruir a sua memória, né? Eu estive agora em janeiro na Alemanha, um filho está trabalhando lá, fui a uma cidade chamada Aachen e depois fui a Colônia, a cidade de Colônia, que tem uma catedral enorme, famosésima, e eu enxergo uma cidade que parece antiga, a construção, prédios antigos, prédios. Só que a cidade de Colônia foi destruída pela guerra. A cidade de Aachen foi destruída e o pessoal reconstruiu, observando o padrão arquitetônico das casas, dos prédios, como era antes da guerra. Estava destruído, era só botar prédio novo, com concreto e vidro e tal, né? Não, retomaram com fotografias e com a memória das pessoas, como é que era esse prédio, aquele outro. Isso foi depois da guerra. Ok. Estive em Gemona del Friuli, no norte da Itália. Em 75, um terremoto destruiu a cidade inteira. Botou abaixo toda. Com dinheiro da Comunidade Europeia, eles reconstruíram a cidade ao formato que ela tinha antes. O pessoal que morava na cidade, que teve suas casas destruídas e todas, ficaram acampadas em barracas por um ano e pouco, né? Inverno e verão, no norte, imagina o inverno, né? E enquanto isso refizeram a cidade ao formato que ela tinha. Tu chega lá hoje, tu pensa que está numa cidade que foi construída no século XVII, XVI ou XV. Não, tu chega em Juiz, tem o progresso. Mas o que é que tem em Juiz de diferente do ponto de vista arquitetônico se os seus prédios são iguais aos que tem em Cruz Alta, Santo Antônio, Santa Rosa, não sei o quê? O que é que tu tem em Juiz que é diferente, que possa dizer, mas isso aqui de fato é das etnias. Todo o movimento étnico, todo o esforço que se faz nas casas étnicas, nas associações étnicas, de uma certa forma se põe fora, se perde, quando tu põe fora a história. Então, não dá. Quer dizer, nós estamos mal. Há uns anos atrás, se fez uma conferência municipal de cultura e se discutia essa questão das etnias e da cultura e tal. E eu fazia um artigo, um texto, mostrando que a gente tem uma situação muito peculiar. Vários grupos étnicos, várias tradições étnicas, que evidentemente com o passar do tempo foi se mesclando, e tu tem hoje na casa alemã, o presidente é o Peseta, que é um italiano, até que prova em contrário, né? Você vai na etnia sueca, o vice-presidente é o fulano, que não é sueco. Isso é uma riqueza. Quer dizer, isso mostra que nós não temos um quisto. Aqui está um, aqui está outro. Não. Eu sou de um tempo em que eu ia na missa, não, na Natividade, o Padre Pio, que foi pároco 30 anos, porém, ele era muito furioso com três coisas: com o comunismo, com a maçonaria e com os protestantes do outro lado da praça. E cada sermão ele botava a boca, chamando a atenção dos seus fiéis para o perigo do comunismo, para o perigo da maçonaria e para o perigo dos evangélicos que estão do outro lado da praça. Isso foi que? Década de 50, início de 60. Por sorte, a gente superou essa coisa.
né? A gente consegue conviver com diferentes etnias, com diferentes religiões, com diferentes culturas, mas nós temos que conhecer o nosso passado. E aí estamos botando fora, né? Por que não se pode manter a fachada do prédio e dar outro uso ao prédio e construir ali atrás outra coisa? Há em Curitiba um shopping, que eu esqueço o nome agora, todo um shopping feito no interior de uma antiga construção. Então ficou toda a fachada ao redor do quarteirão, já era da década de 20 ou da década de 10, não sei, e lá dentro tem um shopping, construído novinho, escada rolante, não sei o que, com todos os requisitos de um bom atendimento, de cumprir todas as regras de segurança, etc. Você vai a Valparaíso, a sede do Congresso Nacional Chileno, é um prédio, um edifício, todo de concreto, todo de vidro, etc, etc, incrustado dentro de um quarteirão que é um quarteirão do século XVII, XVIII, né? Uma construção antiga, ao redor, então tu olha, parece assim que está chegando já junto com o Cabral ali, né? Ou seja, exemplos existem, né, professor? O que a gente pode fazer para evitar esse memoricídio, como o senhor disse? Tu falava de exemplo, eu estou me lembrando do Girafas, o restaurante ali. Tinha uma bela fachada e, por sorte, preservaram a fachada. É bonito de olhar. E consegue se colocar atrás um restaurante, ok. Uma franquia, um troço moderno, contemporâneo. E, ao mesmo tempo, está preservado a fachada. Quer dizer, pelo menos isso, claro. Então, tem como fazer, tem o que fazer, porque se nós destruirmos tudo, nós não seremos nada. Nós não nos reconheceremos. Quer dizer, tu só existe, até no nível pessoal, se tu lembra do passado. Se tu guarda as tuas fotografias de quando tu era criança. Se tu guarda as fotografias, os documentos do teu pai, da tua mãe. Senão tu não é nada. Imagina o pessoal ali da zona de Porto Alegre com a enchente de maio do ano passado, que perderam seus arquivos, perderam suas fotografias, perderam seus documentos. Me recordo de uma reportagem do pessoal do Globo News, encontrando um sujeito que vinha vindo da área alagada, que tinha voltado lá para buscar algumas coisas. O quê? Uma fotografia do casamento dele, que era o que tinha sobrado, em cima de um armário. O que leva um cara a entrar na água, pelo pescoço quase, para ir buscar algum pedaço da sua história, da sua memória, do seu tempo, né? E nós estamos brincando com isso. Em nome do progresso? Que progresso é esse? Que progresso é esse, né? Professor Jaime Calai, muito obrigado por o senhor estrear esse novo quadro aqui do Expresso Sonoro da Unijuí FM. Infelizmente, com esse assunto, como o senhor diz, né? É triste porque deixa a Ijuí mais parecida com todas as outras cidades e com menos vida própria, né? Obrigado pela participação na Unijuí FM mais uma vez. Só mais um detalhe, me permite? Claro. Eu acho que eu faço um pouco aqui um desabafo, mas queria fazer uma provocação. Eu acho que está na hora do pessoal do movimento étnico, juntamente com o poder público, juntamente com o legislativo, juntamente com outras forças, dar uma rediscutida no que é que se quer exatamente. Que se faz um esforço de transformar Ijuí na capital nacional das etnias, na capital internacional das etnias, se faz um investimento na Avenida das Nações e, ao mesmo tempo, se joga fora o passado. O progresso não pode ter essa dimensão. O progresso não se faz destruindo tudo. O progresso se faz em cima do que nós temos e pensando e projetando o futuro. Quer dizer, a memória é para isso, a história é para isso. O esforço que se fez até hoje é para isso. E eu acho que aqui houve um equívoco de quem fez, de quem autorizou, de quem permitiu esse crime. Exatamente. Expresso do dia hoje aqui na Unijuí FM, Lucas.